Prepare-se para mergulhar no mundo revolucionário da Neutron, a rede blockchain que está quebrando barreiras e conectando mais de 50 blockchains independentes por meio de contratos inteligentes. Neutron, também conhecida pelo ticker de mercado NTRN, é uma rede blockchain que traz contratos inteligentes para uma rede de mais de 50 blockchains independentes, referida como Interchain. Agora, embora você possa pensar que isso não parece tão impressionante, significa que aplicações baseadas em contratos inteligentes podem funcionar perfeitamente em toda a Interchain. Mas não apenas conecta esses blockchains independentes instantaneamente, também o faz de maneira de baixo custo e eficiente em termos de energia. Além disso, não apresenta barreiras de entrada, permitindo que qualquer pessoa com uma conexão ativa à internet possa usar sua rede. Mas o que exatamente isso tudo significa? E o que realmente faz da Neutron um divisor de águas? Para descobrir, primeiro preciso explicar o que é a Neutron, como a Neutron funciona e quais são as tokenômicas do token NTRN. A Neutron foi fundada pela Avril, com a rede Neutron entrando em operação em 2023. Em seu cerne, ela visa tornar os contratos inteligentes interoperáveis, proporcionando a qualquer pessoa a capacidade de criar contratos inteligentes que podem ser usados em toda a Interchain, uma rede de 50 blockchains independentes alimentada pela Cosmos. Alimentada pelo mecanismo de consenso Tendermint da Cosmos e construída com o Cosmos SDK, ela usa o Inter-Blockchain Communication Protocol, ou IBC, da Cosmos, para conceder aos seus contratos inteligentes a capacidade de serem usados em qualquer rede, também construída, usando o Cosmos SDK. Para alcançar isso, a Neutron usa as contas Interchain da Cosmos, ou ICAs, para permitir que o blockchain Cosmos controle contas, como carteiras, em vários blockchains. Voltarei a como tudo isso funciona em um momento, mas, para simplificar, significa que os contratos inteligentes na Neutron podem interagir com modelos, zonas e aplicativos de qualquer outro blockchain Cosmos, habilitado para ICA e IBC. Mas, para garantir que todos estejamos na mesma página, vamos detalhar nossas definições. A Neutron foi construída usando o Software Development Kit da Cosmos, ou SDK. Em resumo, o Cosmos SDK é um framework para construir aplicações blockchain. Isso significa que a Neutron é um projeto baseado em Proof of Stake, sendo o Proof of Stake a maneira mais escalável e eficiente em termos de energia para confirmar o consenso de um blockchain, pelo menos em comparação com o mais famoso mecanismo de consenso Proof of Work do Bitcoin. O SDK permite a criação de blockchains independentes e interoperáveis, chamados zonas, que podem se comunicar entre si por meio de um hub compartilhado, a Cosmos. O SDK fornece aos desenvolvedores ferramentas para projetar e personalizar seus blockchains, definindo recursos como algoritmos de consenso, tokenômicas e governança. Essa abordagem modular permite flexibilidade e escalabilidade, possibilitando um ecossistema diversificado de blockchains interconectados para colaborar e compartilhar informações perfeitamente. Em seguida, temos o Tendermint. O Tendermint é um algoritmo de consenso e o software necessário para construir aplicações distribuídas, seguras e consistentes. O Tendermint garante acordo entre uma rede de nós, permitindo que eles cheguem a uma decisão comum sobre a ordem e validade das transações. O mecanismo de consenso Byzantine Fault Tolerant, ou BFT do Tendermint, mantém a confiabilidade mesmo na presença de atores maliciosos ou falhas na rede. Ao usar o algoritmo de consenso Tendermint, o Cosmos SDK garante segurança e consistência em todas as zonas conectadas. Por último, temos os contratos inteligentes, sendo os contratos inteligentes acordos auto-executáveis com termos codificados que reforçam e executam automaticamente as regras predefinidas quando as condições são atendidas. Esses contratos rodam em plataformas blockchain, originalmente pioneirizadas pela Ethereum, e permitem a execução descentralizada e sem confiança de obrigações contratuais. Em resumo, os contratos inteligentes eliminam a necessidade de intermediários,
ao automatizar e proteger a execução de cláusulas contratuais por meio de código de computador. Eles podem ser usados para uma ampla gama de aplicações, incluindo transações financeiras, verificação de identidade digital e aplicações descentralizadas. Embora eu já tenha falado sobre o Cosmos SDK, Proof of Stake e contratos inteligentes algumas vezes anteriormente, deixarei alguns links na descrição abaixo para quem quiser aprender um pouco mais a seguir. Agora que sabemos o que é a Neutron e como ela funciona, vamos descobrir o que torna a Neutron única. O diferencial único da Neutron é o fato de que ela permite que qualquer pessoa crie contratos inteligentes que podem ser implantados em vários blockchains independentes, permitindo uma nova onda de inovações em aplicações blockchain. Embora seja fácil pensar que a Neutron apenas fornece compatibilidade cruzada de contratos inteligentes, ela também permitiu que desenvolvedores criassem aplicações inteiras que podem rodar em vários blockchains, nos aproximando de uma experiência de blockchain único. Ao permitir que os contratos inteligentes sejam compatíveis entre si, isso acaba levando a uma experiência de usuário mais conveniente. Em vez de ter que lembrar de várias contas para cada blockchain, inovações como a Neutron permitem uma experiência de um usuário em vários blockchains. Atualmente, os blockchains são em grande parte sistemas fechados que não se comunicam entre si por padrão. Isso foi originalmente projetado como um recurso de segurança, mas inovações como o Inter-Blockchain Communication Protocol tornaram essas preocupações de segurança coisa do passado. Então, como ela faz isso? Em resumo, a Neutron pode recuperar dados brutos de provas Merkle em vários blockchains. Ela então verifica esses dados e processa os dados brutos em uma forma utilizável para desenvolvedores e contratos inteligentes. Para clareza, as provas Merkle são provas criptográficas que fornecem uma maneira concisa e eficiente de demonstrar a inclusão ou ausência de uma peça específica de dados dentro de uma estrutura de árvore Merkle. Uma árvore Merkle, também conhecida como árvore de hash, é uma árvore binária de dados hash onde cada nó folha representa peças individuais de informação. Para criar uma prova Merkle, você só precisa fornecer um caminho de hashes desde o nó folha contendo os dados-alvo até a raiz da árvore. Essa prova compacta permite que qualquer pessoa verifique independentemente a integridade dos dados, sem precisar percorrer toda a árvore. Mas e quanto às tokenômicas? Como a maioria dos projetos Proof of Stake, o NTRN pode ser usado para taxas de transação, staking e governança, com as taxas de transação formando a principal fonte de renda para a Neutron. No total, haverá apenas 1 bilhão de tokens NTRN, todos os quais foram pré-minerados. Como é típico para projetos que pré-mineram seus tokens, há um período de vesting. Isso significa que os tokens que serão dados a investidores iniciais, à equipe, ou até mesmo tokens que ainda estão mantidos na reserva da Neutron, são liberados lentamente ao longo do tempo para garantir que o preço não colapse devido à pressão de venda excessiva de tokens recém-liberados. Infelizmente, embora exista um explorador de suas carteiras estão conectadas a exchanges, ou mesmo suas próprias reservas, tornando desafiador descobrir se algum detentor excepcionalmente grande de NTRN poderia potencialmente afetar o preço do ativo. Se a tecnologia blockchain pretende ter sucesso a longo prazo, a interoperabilidade provavelmente será um requisito para incentivar entusiastas não cripto a se juntarem ao ecossistema. Para que isso aconteça, a experiência precisa ser o mais simples possível. Aplicações como a Neutron nos aproximam dessa realidade. E enquanto a rede Cosmos continuar a prosperar, é provável que os melhores dias ainda estejam por vir para a Neutron. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo sobre a Neutron e quer aprender mais sobre contratos inteligentes, clique aqui para assistir ao vídeo sobre contratos inteligentes.